Queridos, ontem à noite nós fizemos uma palavra de introdução em que nós falamos acerca do que é o homem. Importante nos lembrar que, a despeito de tantos conceitos que existem, e quando nós apresentamos rapidamente, daqueles que entendem que o homem é mera matéria, ou que seja o mero corpo, uma existência meramente temporal, outros que entendem que o homem seja alma vivente, outros indo mais além entendem que o homem seja espírito, outros que reúnem todos esses conceitos, entendem que o homem seja espírito, alma e corpo. E em cada um desses conceitos há alguma coisa de verdade. Entretanto, nós preferimos falar acerca do homem no sentido ontológico, no sentido do ser. Ou seja, o que o homem é essencialmente. Em outras palavras, o que o homem é que o torna homem. O que nós somos, ou o que nós temos que nos torna o ser humano. Alguém pode falar, mas essa questão me parece um tanto vaga. Ora, o que nós temos que nos faz homens? Eu digo, o que nós temos que nos faz homens, ou que nos faz um ser diferente de todos os demais seres desta criação da qual nós participamos. Nós vivemos num mundo em que existe aí o reino mineral, com uma consciência meramente mecânica. Nós temos o reino vegetal, temos o reino animal, mas o homem acima de todos esses seres, embora sejamos nós participantes de um mesmo cosmo, de uma mesma criação, o homem traz algo em si que o diferencia. O homem traz algo em si que o torna diferente de todos os seres. E enquanto nós, homens, não compreendermos que nós temos uma essência distinta dentro de nós, que nos faz, como diz em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, homens ou seres criados conformes à imagem e semelhança de Deus, enquanto nós não entendermos isso profundamente no seu significado e saber utilizar essa diferença para o nosso crescimento humano, nós poderemos viver nessa terra, enquanto não descobrirmos isso, enquanto meros seres que não desenvolvem as suas faculdades. Um animal, por exemplo, até aqueles que mais se aproximam do homem, no sentido de que há animais que despertam uma certa inteligência mais do que outros, né? Tem um papagaio que ainda fala 2 ou 3 palavras. Tem um macaco que faz algumas preservadas um pouco mais parecidas com o humano. Mas o fato é que eles não têm a condição interior, eles não têm o meio orgânico interior de se desenvolver. O que nós colocamos ontem, e hoje estamos aqui tomando por introdução, para retomarmos o pensamento, é que o homem, além de corpo, alma e espírito, o homem pode ser definido enquanto uma consciência. A palavra consciência quer dizer ter ciência comum ou conjunta com outros seres. É o ser que consegue conhecer a si mesmo. Se eu pudesse aqui trazer uma frase de um grande filósofo da antiguidade, eu traria o que dizia Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Uma grande verdade, porque o homem, quando não se conhece a si mesmo, quando ele não sabe quem ele é, de onde ele veio, o que ele faz aqui, para onde ele vai, não conhece a razão da sua existência, este homem ele está impedido de progredir na sua evolução da sua consciência cósmica. Quando eu digo consciência cósmica, é porque a própria Escritura, não estranhe esse termo, se você ler, por exemplo, a Escritura em Gênesis capítulo 3, ou melhor, Gênesis capítulo 2, diz que o homem foi criado do pó da terra. Quando diz que o homem foi criado do pó da terra, aponta para essa natureza imediata, corpórea, sensorial, para o corpo humano. Sim ou não? Mas é dito então que o Senhor veio nos trazendo a luz do Evangelho para nos tornar, portanto, ou nos trazer a consciência do que nós somos em Cristo, e a partir de então nós entramos dentro de um processo
de uma evolução daquilo que nós somos em direção a um alvo. Efésios capítulo 4, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo no versículo 12, 13, dizendo que nós estamos dentro de um processo de crescimento espiritual em direção ao nosso alvo, que é a plena estatura de varão perfeito, a imagem e semelhança do próprio Senhor. Por isso, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo também vai nos falar que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem daquele que nos criou. Ou seja, existe um alvo da nossa existência. Nós não viemos ao mundo simplesmente para comer, para trabalharmos, para gerarmos filhos e depois morrermos. Não, nós fomos criados para ir em direção ao cumprimento do supremo propósito de Deus, que é o homem na sua plena estatura de varão perfeito, a imagem e semelhança do Filho primogênito de Deus, que é Jesus Cristo. Então nós estamos dentro desse processo de crescimento. Então o homem, enquanto consciência, quando o homem ele consegue se perceber a si mesmo, ele passa a se conhecer, e ele passa a ter consciência do outro, ou ter consciência com o outro das suas existências, e ele consegue então se relacionar com o mundo, não somente fazendo da sua inteligência o nexo das coisas, mas a interpretação e o sentido de todas as coisas, olhando para o outro, para o cosmos, para o mundo, olhando para Deus, e desenvolvemos então essa faculdade da compreensão daquilo que Deus quer para todos nós. Ocorre que ninguém pode negar um fato, porque esse fato está diante dos olhos de todos. Se nós partimos, primeiramente, do pressuposto de que o homem foi criado, e esse homem criado, ele entra num eixo progressivo e evolutivo da sua existência. Os irmãos têm dificuldade de entender o que eu estou dizendo? Que o homem criado, ele entra dentro de um processo histórico de crescimento, em direção a uma estatura de varão perfeito. Citei agora Efésios capítulo 4. Ou seja, o homem criado originalmente, ele vai crescendo, desenvolvendo, ele vai se modificando na medida em que a sua consciência se expande em relação àquilo que Deus é, aquilo que o homem é pela obra de Deus da criação. O homem vai crescendo. Nós também entendemos, por outro lado, e isso ninguém pode negar, que existe uma obra, poderíamos chamar de obra das trevas. É o que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando ele fala sobre o império das trevas. E a palavra império, lá em Colossenses capítulo 1, diz respeito à influência das trevas. E trevas remete a não somente a escuridão, mas sobretudo a ignorância. É a influência da ignorância no coração do homem e na mente do homem. Tenham em vista esses dois fundamentos que eu estou colocando. Qual o primeiro fundamento? O homem criado por Deus, o que faz ele diferente da criação é que ele é uma consciência. Um animal sempre será um animal. Vaca nasce vaca e morrerá vaca. Cavalo nasce cavalo e vai morrer cavalo. Poderá viver 1 bilhão de anos, sempre será um cavalo, porque por ele não ser uma consciência, ele é um ser meramente instintivo, ele não está dentro de um eixo de evolução, de crescimento, ele não tem um destino final, não há um propósito proposto para a sua existência. O homem não, o homem tem, ele foi criado para crescer, ele foi criado para evoluir. Se você quiser olhar na sua Bíblia, olhe direitinho, Romanos capítulo 8, versículo 29, eu citei agora, mas é bom repetir e fundamentar para que os irmãos tenham essa compreensão. Eu estou apresentando inicialmente 2 fundamentos para nós podermos adentrar o que nós queremos falar nesta noite. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: e aos que de antemão conheceu. Está na sua Bíblia? E aos que de antemão conheceu. Porquanto aos que de antemão conheceu. Sim ou não?
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então entenda, você é um ser predestinado. Mas não precisa tomar a predestinação do ponto de vista exclusivista, eu sou, Giovanni não é. Entenda, você é um ser que ao ser criado, está destinado a algo. De antemão, Deus te criou como consciência para evoluir a um nível de comunhão com todo o universo. Só há comunhão com o universo na expansão dessa consciência. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para. Então você vai caminhando sabendo, eu sou predestinado. Se eu sou predestinado, eu caminho em direção a um alvo. Eu caminho em direção a um objetivo. Existe uma proposta divina. Quando Ele pensou em mim, me conhecendo antes mesmo de eu existir, Ele já traçara um plano. Me predestinou para sermos o quê? Olha na sua Bíblia. Não tente adivinhar. Sermos conformes. Ou é conforme? Plural? Se é plural, não é advérbio. No sentido de que está dizendo, não sermos segundo, mas é sermos conformados à imagem do seu Filho, e aos que de antemão predestinou, né? Ou melhor, porquanto aos que de antemão predestinou, também os predestinou para serem conformados à imagem de quem? A imagem do seu Filho. Então diga comigo esse primeiro fundamento. Diga assim, o Senhor me predestinou. Diga melhor, fale assim, antes de eu existir, Deus me predestinou. Porque eu sou um homem. Porque eu sou uma consciência que precisa evoluir, que precisa desenvolver-se, que precisa crescer. Diga, o Senhor me predestinou para eu ser conformado à imagem do seu Filho. Esse é o primeiro fundamento. Esse é o primeiro fundamento. A sua vida ganha sentido, porque você sabe que você deve chegar a algum lugar. O problema é que as pessoas colocam os seus objetivos naquilo que ele mesmo pode construir. Eu vou me formar, eu vou me casar, vou comprar minha casa, vou me aposentar e comprar minha rocinha, minha fazendinha. Aí você fica atrás desse alvo mesquinho e se esquece que existe um alvo maior para a sua vida. Você foi criado por Deus, de antemão predestinado para ser conformado à imagem do seu Filho. Entretanto, vem o segundo fundamento, patente diante dos olhos de quem quiser ver, que existe uma influência nesse homem criado, uma influência das trevas, que o apóstolo Paulo chama de império das trevas, em Colossenses capítulo 1, versículo 13. A palavra império, exousia, do grego, significa a influência das trevas. Mas logo vem as pessoas, a religião, os dogmas, a teologia, o próprio engano, as trevas, dizendo, não, o império das trevas são um tanto de demônios vermelhos, que gritam com os dentes caninos, desenvolvidos com rabo e no fogo, e que fica atormentando a sua vida. E aí eles passam a vida todinha atrás desses demônios para tirar, para expulsar, para fazer um tanto de coisas. E se esquecem que esse império das trevas não é uma questão local, nem espacial, nem temporal, como se o céu fosse o lugar onde Deus mora e o inferno onde os demônios moram também. Não. Esse império das trevas, que diz o apóstolo Paulo, são as forças do engano, da ignorância e da ilusão que age nas mentes, no coração do homem. E a Escritura usa pedagogicamente algumas figuras para ilustrar como que essa ilusão se desenvolve. Essa ilusão, certamente, que nós chamamos de pecado, que nós chamamos de o mal, que nós chamamos de diabo,
sem querer aqui negar a existência de nenhum ser que tenha começado esse processo de queda e de rebelião, mas aquilo que nós chamamos de queda do homem, inclusive. A Escritura vai usar várias linguagens e várias figuras para ilustrar esse processo de sedução e de ignorância humana. Nós podemos citar tanto Gênesis capítulo 3, quando o homem, diante ali daquela figura da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, chegando ele num ponto da sua experiência humana, em que a sua mente, a sua inteligência se abre para discernir o bem ou o mal, ele é seduzido pela palavra da serpente. Eu não sei se a palavra serpente, ou a própria serpente na Escritura, ela vai surgir como símbolo de inteligência. Sabiam disso? Lembra que Jesus falou uma vez para os seus discípulos: sede simples como as pombas. A pomba, portanto, é símbolo de quê? De simplicidade. Sejam simples como as pombas, mas sede prudentes como as serpentes. A serpente é símbolo de inteligência. Por isso que ela está lá em Gênesis capítulo 3, ó. Ah, uma cobra. Não, é o momento da inteligência que aflora no homem, e ele agora se entende como um ser no mundo, e ele se vê acima de todos os outros seres. E aqui está um grande problema: quando você se vê acima de todos os seres. O que fazer quando você descobre que você está acima da criação infra-humana? Que você pode sujeitar o reino mineral, que você pode sujeitar o reino vegetal, que você pode sujeitar o reino animal, que você pode controlar, que você pode manipular, que você pode destruir, que você pode transformar. O homem foi criado para governar, tem essa situação de fato, mas é neste momento que a serpente diz: ora, se você viver, ou passar a viver por si mesmo, olha a influência das trevas. Se você ignorar que você é um ramo da videira, e se você ignorar o fato do que Deus disse: sem mim nada podeis fazer, e a serpente fica dizendo: é mentira dele, você pode fazer qualquer coisa sem ele. E ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. A serpente diz: não, você pode. Sabe por que Deus não quer que você viva por meio da sua capacidade intelectual? Porque Ele sabe, diz a serpente, que vivendo por meio do conhecimento, tu serás semelhante a Ele. Vem a promessa. Vem uma promessa logo no início da Escritura, que o homem, nessa sua ilusão, ele começa a pensar: eu posso ser como Deus, sem Deus. Entenda isso. Irmãos, em nome de Jesus, vamos nos elevar e vamos olhar a Escritura com uma perspectiva orgânica, porque enquanto se olha a Escritura do ponto de vista das suas figuras, da sua linguagem rudimentar, nós não temos como avançar. Vamos passar a vida inteira falando da cobra, da árvore e de Eva que deu a mordida no fruto. E vamos ficar discutindo se era maçã, se era pera, se era figo, ou que fruta que era aquela. Tem aqueles que dizem que era uma jaca. Não sei porquê. Esse está mais maluco que os outros, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que nós não devemos ficar olhando a Escritura por essa perspectiva. Não faz nenhum sentido você olhar a Escritura, porque se você pensar que esta é a revelação de Deus, achar que a desgraça humana em que o homem vive sobre a terra é consequência de um homem ou uma mulher ter dado uma mordida numa fruta, esse Deus criador se tornaria muito pequeno, muito mesquinho, muito mau, muito perverso. Mas quando você entende a essência, existe uma revelação ali. A história é um invólucro possível de traduzir algo naquele tempo, mas que trazia no seu interior uma essência de verdade e de revelação. Olha o que a serpente diz para a mulher: é certo que se tu viveres por meio desta árvore do conhecimento, tu não morrerás. Porque a mulher dizia: não, se o homem criado por Deus esquecer-se de Deus, passar a viver sem Deus,
querer ser o ramo, querer ser a própria videira, na ilusão do seu entendimento, é certo que morrerás. O que acontece com um ramo se você cortá-lo da sua fonte? Ele seca, ele morre. E Deus não ameaçou ninguém, Deus apenas dizia: olha, se comeres certamente morrerás. Ou seja, o homem, ele intrinsecamente, ele é dependente de Deus em todas as coisas. Ninguém vive, existe ou se move fora dele. Só que vem a influência das trevas, é a ilusão, é o pecado que diz: não morrerás, é mentira. E esse homem agora começa a alimentar essa ilusão, achando: eu não vou morrer, eu vou viver independentemente da vida. Saiba de uma coisa: você não tem vida em si próprio. Você não tem vida em si próprio. A vida é o próprio Deus. Vida não é algo que Deus tenha criado. A vida é Deus. Quando o verbo se encarnou, o que ele declarou acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João diria no seu evangelho posteriormente que a vida se manifestou, a vida se encarnou, e eles, enquanto testemunhas oculares, disseram: e nós vimos a vida encarnada, nós contemplamos a vida encarnada, nós tocamos a vida encarnada, nós convivemos com ela, nós tocamos, nós ouvimos esta vida. Então, o homem tem que entender que não é possível viver sem Deus. Mas aí começa uma obra do império das trevas, que é a influência. Sabe onde isso acontece? Dentro de você, criando uma ilusão. Essa mesma verdade é ilustrada na parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos, e o mais moço, e essa expressão moço é um indicativo do seu momento de adolescência. É o momento em que o ser, depois de nascido, que passa pela tenra infância, de total dependência dos pais, vai agora cruzando a linha da infância para a adolescência, quando ele começa a pensar que ele é alguma coisa. Quem já foi adolescente aqui? Sabe aquele espírito de presunção? Quando está saindo ali da casa dos 9, 10, 11, 12 anos de idade, vai vindo a puberdade, olha para si, já se vê homem, já se vê mulher, já começa a querer sair de casa sozinho, já não quer que os pais já o levem na escola mais, já começa a se achar independente. É um estágio de ilusão. Pensem no pecado enquanto a ilusão que tem no nosso coração. Porque pecado é ouvir uma música do Zé Ramalho. Misericórdia, irmãos. Deus não é um Deus castrador de ninguém. Ele quer te conduzir simplesmente pelo caminho da vida. O pecado é a ilusão que te afasta de Deus. Pecado, grego é hamartia, errar o alvo. Quando você começa a caminhar na direção que não te leva ao propósito de Deus, que é essa conformação à imagem do Filho. E esse desvio de caminho ocorre por meio da ignorância, da ilusão. E esse filho mais moço disse ao pai. Quando diz, e o filho mais moço disse ao pai, não pense que ele acordou um dia e falou: vou dizer isso. Não, o que ele vai dizer é fruto daquilo que estava sendo alimentado, pouco a pouco, paulatinamente. O pecado, ele é gerado dentro do homem. Pecado não é algo que vem e que vai, ou que vem do nada. Não, veio do nada. Não, nada veio do nada. Pecado é uma ilusão que dentro do coração do homem vai se formando, a partir das convicções que ele adquire acerca de si mesmo, convicções equivocadas. A partir das convicções que ele adquire acerca de Deus, convicções equivocadas. A ilusão, aquele menino pensava: por que viver na casa do pai? Por que viver na dependência do pai? Tudo bem, ele gerou, mas eu agora sou. E eu posso ser sem ele. Eu quero ter minha própria casa, minha própria vida, meu próprio reino, minha própria riqueza. E a partir dessa ilusão,
Agora ele olhando para o pai, ele começa agora a interpretar o pai a seu modo, na sua ignorância. E agora para o filho, sempre que ele olha para o pai, ele pensa que o pai está reprovando, que o pai, né? E aí ele começa a sentir agora certa ojeriza do pai. A casa vai ficando pequeno para eles dois. Ele diz consigo mesmo: eu tenho que ir embora, eu tenho que sair. E um dia esse pecado, essa ilusão amadurece. E ele diz ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. Olha a exigência. Ele acha que é dele, que me cabe, é meu. Porque eu viverei a minha própria vida, sem a tua casa, sem ti, sem a tua riqueza. Interessante que a palavra bens, dá-me a parte dos bens que me cabe, ou em outra versão, os haveres, é uma palavra grega que se lê bios, que é vida. Dê-me a minha vida, para que eu viva a minha vida sem ti. E o que aconteceu com esse jovem? Ele saiu como um cavalo bravo, um cavalo forte, cheio de orgulho e de arrogância, quebrando cerca no peito, não respeitando ninguém. Afinal ele podia, ou não podia? Ele achava que podia. É a ilusão. E a parábola do filho pródigo vai descrevendo como que pouco a pouco, na mesma proporção em que ele se afastava da vida, ou se afastava da casa do pai, na mesma proporção que se afastava do pai, ele foi se degradando, a ponto de chegar na condição de profunda miséria. Olha para a experiência da humanidade. Quem pode negar que a humanidade vive em profunda miséria? Quem pode negar que o homem hoje sofre angústias profundas? Não me refiro a não ter dinheiro, não ter uma casa ou não ter um emprego. Eu me refiro à angústia do coração daqueles que, mesmo tendo muitos bens, não têm alegria, não têm felicidade, não têm completude. E aí vai vivendo uma experiência de perda dos grandes bens da sua existência. Perde-se família, perde-se filhos, perde-se sobretudo o desejo de viver. E o homem vive agora uma angústia profunda, uma miséria, e nada dá jeito para esse homem. E aí essa angústia vai se manifestando agora e se desdobrando em uma série de outros problemas e de outras dores. Nós vemos o pai que mata o filho que mata o pai, o esposo que mata a esposa, o vizinho que mata o vizinho, o que estupra, o que rouba, o corrupto, o que te ignora, o que fala mal de você, o que te mata estando você vivo, aquele que te persegue. E o homem, a humanidade, está numa miséria. E para ilustrar essa miséria e a razão dessa miséria, o texto diz que o filho, quando chegou naquela condição, ele já estava numa terra distante. Diga comigo, terra distante. É só para dinamizar, para você acordar. Terra distante se assusta, né? Então diga, terra distante. O que é terra distante? Implica o distanciamento do homem de Deus. Pastor, mas que distanciamento é esse? Esse distanciamento acontece dentro de você. Na medida em que você prioriza tudo, menos Ele. Ou na medida que você, sabendo que há um Deus, Ele ocupa no seu coração um mero altar religioso de um Deus desconhecido, ou que você próprio não conhece, mas Ele está ali para a sua devoção dominical. Você não vive uma realidade de comunhão, de dependência desse Deus que é tudo para você. Mas você tem lá, não, domingo eu vou lá levar meu dinheirinho, cantar 3 hinos, ouvir uma palavrinha, e aí fiz o meu devocional da semana, já está de bom tamanho. Aquele altarzinho de um Deus que não funciona, de um Deus que na sua vida ocupa apenas um mero lugar. Não, olha o que o Cristo de Deus nos disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus não é algo que você decide. A partir de hoje eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí você vai querer vir aos cultos todo dia.
Isso não vai resolver sua vida, afinal, de lá você veio. Você ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e não resolveu sua vida. Porque não é uma questão de liturgia. Buscar, pois, o reino de primeiro lugar é uma consciência de tê-lo em primeiro lugar na sua existência. Mas o homem se distanciou. E aí esse homem distanciado, para uns, Deus não existe, se declaram ateus. Não creem. Pronto. É um distanciamento. Mas para o outro, não diferentemente, que diz que crer em Deus, esse seu Deus é apenas um Deus desconhecido num altarzinho no seu coração. Vai lá, acende uma vela, faz 3 Ave Maria, uma oração, um Pai Nosso, qualquer coisa, mata uma galinha, qualquer coisa que você fizer, qualquer âmbito religioso ou litúrgico, você acha que é só isso. E não é só isso, não é nada disso, absolutamente. É Deus em primeiríssimo plano, numa consciência desenvolvida. Mas nesse âmbito, nesse fundamento, nesse segundo, eu falo da ilusão, das trevas. Lembram de ontem do texto de Efésios 4? Dizendo, não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, com o seu coração obscurecido, por causa da ignorância em que vivem então alheios à vida de Deus. O que é viver alheio à vida de Deus? É viver como se dela não dependesse, ou como se ela não estivesse em você. É o homem vivendo para si mesmo. Exatamente aquilo que Cristo disse, falando dos últimos dias, que os dias da vida do Filho do Homem será como nos dias de Ló, ou como nos dias de Noé. Como é que eram esses dias? Os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que veio o dilúvio e levou a todos. Eu pergunto, os homens comiam naquele tempo de Noé e Ló? Nós comemos? Até aqui somos iguais. Eles bebiam? Beber suco, Del Valle. Calma. Guaraná, Coca-Cola. Eles bebiam? Nós bebemos? Até agora tudo igual? Eles plantavam? Nós plantamos? Eles edificavam? Nós edificamos? Ora, então, qual que é a nossa diferença da deles? Assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló. Comiam, bebiam, plantavam, edificavam. E nós? Nós também fazemos isso. Então vamos parar de comer, beber, plantar e edificar? É isso? O que significa então essas palavras de Jesus? Por que essa reprovação? É o homem vivendo como um mero animal que não tem a consciência da verdade, a consciência de Deus, a consciência da sua existência. Vivendo apenas esta vida imediata, sensorial e para o prazer carnal. Prazer carnal no sentido positivo. Quando você desfruta de algo, você constrói uma casa, você edifica uma casa, você não tem um prazer ou não tem um prazer? Mas se toda a sua vida se esgota nessa construção, se esgota na sua aposentadoria, se esgota no seu emprego, no seu dinheiro, no seu lazer, se toda a sua existência se esgota aqui, implica que você não tem um desenvolvimento, não tem uma consciência da razão da sua existência. E, portanto, você está aquém da verdade, vivendo para si mesmo, sem uma projeção cósmica do cumprimento da vontade de Deus em sua vida. Então, vocês entendem que há esses dois fundamentos ou não? Primeiro fundamento, o homem foi predestinado para. Segundo fundamento, a influência do império das trevas. E é a partir desses dois segmentos e desses dois fundamentos que toda a nossa vida se desdobra. E aí eu quero trazer uma premissa para vocês. Querendo você ou não, sabendo você ou não, o fato é que todos os homens, porque eles são consciência, fatalmente eles estão sendo forjados. Eles estão sendo formados. O homem é um ser eternamente em formação. Se você pensar na sua própria vida, na sua própria experiência humana, você concorda que você já mudou muito? Ou não mudou? Em algumas situações mudamos para melhor,
Outras, talvez, nós mudamos para pior. Sim ou não? Por exemplo, eu tenho 43 anos de idade. Já fiz muitas coisas erradas na minha vida. Na loucura da adolescência, na ignorância, na ilusão de achar que podia. E na medida em que eu fui errando, e a luz foi me clarificando acerca da minha ignorância, da minha arrogância, eu fui sofrendo transformações, mudanças, de modo que hoje eu não faria o que outrora eu fiz. E se eu sou incapaz hoje de fazer algumas coisas que outrora eu fiz, isso implica que eu mudei. Ou não mudei? Isso implica que eu sou outro, não sou mais o mesmo. Esse ser outro é formação, estou sendo formado uma outra pessoa. Talvez nos meus 43 anos de idade, eu tenha sido já uns 10. E você? Você também já foi outros? Sim ou não? Você já foi outros? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes eu estou falando uma coisa, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Pastor, eu só sou eu. Eu só sou um. Eu digo na sua formação de consciência da vida. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que na sua vida passada fez sofrer muito uma pessoa. Mas fez sofrer de todas as formas que você pensar, desde agressão física, agressão psicológica, problemas de alimentação, de vestuário, de carinho, de cuidado, e tudo fez sofrer. E quando fazia com orgulho sobre a outra pessoa, em humilhação. Passaram-se os anos, hoje essa pessoa está como um leão sem garras e sem dentes e sem força. Já imaginou um leão na sua força? Aquelas garras grandes, aquela pata pesada que derruba um elefante e aquelas presas. Mas agora, depois de velho, um leão fraco, magro, sem força, perderam as garras, os dentes banguelo, o que ele faz? Nada, acabou. E essa pessoa hoje, ele chora e diz, se eu pudesse voltar lá naquele passado, eu jamais faria o que eu fiz. Ou seja, essa pessoa está dizendo assim, eu não sou aquele, e aquele não era eu, mas era a mesma pessoa, que foi uma consciência num tempo, e que com o tempo ele sofreu transformações. E a transformação o levou hoje a ser um outro. O problema é que ele não tem como voltar e corrigir o passado. Mas ele pode pelo menos declarar, aquele não sou eu. E há pessoas que às vezes sofrem mudanças e transformações para pior. Ocorre. Mas o fato é que o homem, enquanto consciência, querendo ou não, sabendo ou não, ele está em formação. Ser um servo de Deus, usando um termo bem geral, né? Bem evangélico, servo de Deus, né? Ser um cristão, e prefiro usar cristão no termo, no sentido que Tertuliano, no seu tempo dizia, não cristão evangélico do cristianismo, mas ter uma alma cristã em natureza. Porque nós vamos verificar hoje, se o tempo permitir, que até agora eu não entrei no tópico primeiro, nem no tema, no título eu entrei. Eu estou antes do título, né? Mas nós vamos ver que Cristo não pode ser visto ou interpretado como sendo meramente o Cristo encarnado. O Cristo, ele é eterno. Para você entender o que é anticristo, terá que entender como sendo ele o Cristo eterno. Você vai ver o anticristo lá nas páginas do Antigo Testamento. Ora, mas se dizem que o anticristo é vindouro, como poderia o anticristo vir antes de Cristo, inclusive? É porque você está pensando no Cristo histórico e no anticristo escatológico. Mas nenhum nem outro se restringe ou se resume num ponto da história. Mas o fato é que nós, como seres que estamos em contínua transformação e mudança, nós sofremos
a influência, e querendo ou não, aceitando ou não, nós estamos sendo gerados, ou segundo uma consciência de ilusão, ou segundo uma consciência de revelação. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A mudança está acontecendo. Você está sendo gerado. Isso é fatal. Impossível que não seja desse modo, né? De maneira então que essa consciência de que vamos falar no aspecto negativo, sob a influência da ignorância, da ilusão, das trevas, do pecado, que vamos chamar de consciência anticrística. Essa consciência, ela se firma e caminha na direção de uma promessa. A promessa lá do primórdio da Escritura, quando diz: é certo que não morrerás, pelo contrário, tu serás semelhante a Deus. Quem fez essa promessa? Não foi a serpente lá em Gênesis 3? É certo que não morrerás. Pelo contrário, ele sabe que se viveres por meio desta árvore, certamente serás como Deus. É esse o desejo do homem. Existe uma seta apontada para um alvo em que o pecado quer conduzir o homem. Não morrer, vivendo sem Deus, para ser igual a Deus. Existe um espírito trabalhando nos corações. Você não precisa de Deus. E sem Ele você não morrerá. Pelo contrário, você será como Ele é. E tem uma outra consciência sendo trabalhada e gerada, que implica necessariamente: você foi criado por Deus, é dependente totalmente dEle, e foi gerado e predestinado para ser conforme o Cristo de Deus. E ser conforme o Cristo de Deus, poderíamos usar uma premissa do próprio Cristo, quando disse: assim como o Pai que vive me enviou. Gente, olha para mim, por favor. Assim como o Pai que vive me enviou. Não tem aqui um espírito, não tem aqui um sentimento de ser menor que o Pai ou não? Quem foi que enviou? Foi o Filho que enviou o Pai ou o Pai que enviou o Filho? Quem é maior, o que envia ou o que é enviado? Quem é maior? Não é o que envia? Quando ele diz, assim como o Pai que vive, em outras palavras, ele não tem vida. Concorda comigo ou não? Não concordaram muito não, né? Assim como o Pai que vive. Ele não diz assim como o Pai tem vida. Ele fala assim como o Pai vive, ou seja, Ele é a própria manifestação da vida. Ele é a vida em existência, ou melhor, Ele é a vida em manifestação. Assim como o Pai que vive me enviou, então eu sou o enviado. Olha o espírito desse Cristo. E eu igualmente vivo por meio do Pai. Novamente, um coração de dependência. Disso o Filho sabia. Toda a sua existência sobre a terra era dizendo: o Pai é maior do que eu. E porque o Filho tinha essa consciência de que o Pai é tudo, e qualquer enviado na sua economia é menor que o Pai, ele podia declarar: eu e o Pai somos um. Por que somos um? Porque o meu sentimento e o sentimento dele é o mesmo. Nós estamos dentro de uma harmonia e de uma comunhão, porque o pecado não rompeu essa comunhão. O homem caído não pode falar: eu e o Pai somos um. Por quê que não é um? Porque agora são dois, porque o homem se separou na sua consciência do seu Criador e se tornou independentemente dele. Bem, vamos entrar na nossa mensagem, trazendo essas duas premissas, esses dois segmentos. Quero falar hoje um pouco sobre o espírito do anticristo. Seria o tema dessa mensagem. E eu quero demonstrar, portanto, aos irmãos que se o homem foi criado e, sobretudo, predestinado para ser conformado à imagem do Filho, quero demonstrar que, em contrapartida, existe uma ação em todos os tempos, desde os primórdios da humanidade, querendo distanciar o homem desse propósito e fazê-lo, na sua ignorância, na sua ilusão, pensar que pode existir sem Deus e que poderá ser Deus, ou ser um Deus à parte do Deus. De modo alguém pode falar: pastor, mas eu não posso concordar com o senhor. Já li a Bíblia várias vezes,
Já li a Bíblia dezenas de vezes, e sempre que eu li, e também já ouvi muitos vídeos e pregações na internet, tem muitos pastores inteligentes pregando na internet, e você não é o único nem é o maior, você é um dos piores e menores, menos ouvidos inclusive, menos conhecido, e dos maiores me disseram que o anticristo virá, e já marcaram até data para ele chegar, e nunca chegou, a data vence, mas continuam marcando, apontando, falando, e está todo mundo na expectativa, olhando para o futuro, dizendo, quando é que ele vem? De onde é que ele vem? Qual que é o nome dele? Qual que é a sua nacionalidade? Enquanto isso, ele já está no meio de nós. Não aqui nesse setor, né? Eu sabia que ele estava nessa igreja. Não, eu quero dizer no meio da humanidade, no meio da história humana, já agindo. Para tanto, pois convido a ler comigo alguns textos, por gentileza. Primeiro é 1 João 2:22. 1 João capítulo 2, versículo 22 diz assim: João dizendo, no final do primeiro século. O que isso significa? João diz essas palavras há mais ou menos 1.900 anos atrás. Se você acha assim, estamos em 2018, então o anticristo deve estar chegando, porque já se passaram 2.000 anos de história da igreja. João já dizia no seu tempo, quem é mentiroso? Ou quem é o mentiroso? Existe um mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Temos, portanto, aqui um primeiro conceito, ou o primeiro nível de um conceito que vai tomando uma gradação até gerar um conceito completo. Então, o primeiro conceito, quando se fala de anticristo, é pensar, o anticristo, ele é o mentiroso. Porque o anticristo, versículo 22, ele está sempre a negar o Pai e o Filho. Ah, pastor, mas eu não nego o Pai e o Filho. Calma, esse é o primeiro nível em que nós vamos subindo para formar um conceito maior. Negar o Pai e o Filho. Para você compreender que anticristo não é simplesmente um homem por vir, não é meramente uma manifestação histórica e escatológica de alguém que virá com um número 666 para colocar na testa e na mão, mas está falando aqui de uma consciência. Quem é o anticristo? É aquele cujo coração nega o Pai e nega o Filho. Ou seja, é um coração que está em oposição ao Pai e ao Filho. Anticristo é uma condição de um coração que, ao olhar para o Pai e ao olhar para o Filho, ele faz oposição. E que tipo de oposição é essa? Temos que ir para um outro texto. Salmo de número 2, por gentileza. E aqui vai ficar claro para nós que tipo de oposição é esta. Salmo capítulo 2, versículos de 1 a 3. E agora, não somente nós estamos falando de João, que declarou que o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho, há 1.900 anos, mas estamos voltando agora para as páginas do Antigo Testamento, que vai nos explicar como é e por que é que se nega o Pai e o Filho. E quando é que alguém nega o Pai e o Filho? Então você tem que saber, ora, se anticristo é aquele que nega o Pai e que nega o Filho, conforme João, ora, em que situação e por quais motivos alguém negaria o Pai ou o Filho? E aqui no Salmo de número 2 nós temos assim, olha, o salmista dizendo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Primeira declaração, os gentios se enfurecem. Estão enfurecidos. Eles estão com raiva. Quando o Cristo de Deus se fez carne, eu já volto para Salmos. Estava lá, o Cristo não estava andando entre os homens ou não? Jerusalém, Samaria, Galileia, fazendo milagres, pregando a palavra do reino, sim ou não? Vocês já leram os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João? E perceberam ali com bastante atenção
que havia uma casta de pessoas, de religiosos, que estavam constantemente enfurecidos contra Cristo? Quem lembra? Como é que se chamavam essas pessoas? Escribas, fariseus, saduceus, herodianos, aquela turma, sacerdotes, sumos sacerdotes, anciãos do povo. Ora, e quem eram essas pessoas? Eram os feiticeiros? Eram os gnósticos? Porventura eram eles os ocultistas? Os mágicos? Ateus? Não? Não era nenhum daqueles que a gente costuma julgar enquanto está enfurecido com Cristo. Olha, por que você está enfurecido com Cristo? Ou qual que é o seu problema com o Cristo? Essa casta de religiosos tinham todos os problemas contra Cristo. E se nós pudéssemos traduzir o que eles eram efetivamente para uma linguagem dos dias de hoje, eles eram pastores, padres, bispos, presbíteros, diáconos, apóstolos. Não é de se estranhar, não? Olhem para mim, por gentileza. Não é de se estranhar? Porque esses que pregavam a esperança de Israel, que pregavam o Messias, agora se enfurecem contra ele. Simplesmente, dentre algumas razões, mas tinha uma que é bem fundamental, e se vê desde quando Herodes mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo, no sentido de que o grande medo deles era que se esse Messias de fato vem, com essa mensagem de amor, essa mensagem de graça, de perdão e de misericórdia, certamente nós vamos perder a nossa posição dentro desse nosso reino que nós construímos, que nós erigimos, que é uma base e um fundamento de rebelião, de força, de vingança e de conquista meramente humana. Porque toda a esperança de Israel, na influência da deturpação do sentido da lei dos profetas pelo judaísmo, eles pensavam que agora o reino de Cristo deveria ser imposto pela força. Inspirados na história de Moisés, pensava que o Messias viria, daria uma espada para cada um, e quem não se submetesse a ele e ao seu reino, seria morto ao fio da espada. Aí vem Jesus e fala: guarda a tua espada, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Aí se eu guardar a espada eu vou morrer. Ele diz: volta a outra face, caminha a outra milha, dê também a sua túnica, perdoe não somente 7 vezes, mas 490 vezes por dia. O mesmo pecado é a mesma pessoa. E ele vai ensinando graça e amor, e piedade, e fraternidade, e que Deus é o Pai de todos e não só de alguns, e que ele veio para salvar e não para condenar, tudo o oposto do que os judeus pensavam. E então agora essa casa falou assim: vamos perder o nosso reino, nós vamos perder o nosso posto, vamos perder a nossa glória, que eles estavam como que reinando, segundo o seu ego, sobre os pobres e miseráveis homens destituídos de conhecimento. Eles oprimiam as pessoas. Voltando para o texto de Salmo, eu fiz um paralelo para vocês pensarem sempre ao ler a Bíblia, porque nós fomos ensinados a ler a Bíblia, e quando você lê uma coisa ruim, você pensa no católico, no ateu, não é assim? Coisa boa somos nós, evangélicos. Eu não sou evangélico, graças a Deus, mas a mentalidade do evangélico é mais ou menos essa. Coisa boa é nós, coisa ruim é para eles. Eu fiz um paralelo para vocês entenderem que quando os gentios se enfurecem, nós vemos que religiosos também se enfurecem contra o Cristo. Entenderam? Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. O que é imaginar uma coisa vã? O que é uma coisa vã? Uma coisa que não tem realidade em si mesma? Uma coisa que é fruto da sua imaginação, da sua ilusão. Então, os gentios estão furiosos e estão imaginando coisas que não são, coisas irreais, coisas impossíveis. Só que eles estão iludidos. Vai dar certo. Os homens têm um plano, o homem caído tem um plano, o homem caído tem um projeto.
E ele quer levar a cabo esse projeto, construir um reino sem Deus, construir uma civilização sem Deus, que não tenha lugar para Deus, uma civilização e um reino onde cada um é o seu próprio Deus, cada um exige adoração para si e cada um exige um serviço para si. Isso é a prática do egoísmo. Imagine só, os homens, eles se colocam no lugar de Deus, mas eles querem ser adorados, cada um quer ser adorado, e cada um quer ser servido. Então, versículo 2: os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Opa, vamos dialogar. 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega o Pai e o Filho? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Entenda que anticristo é negar o Pai e negar o Filho. Sim ou não? Aí em Salmos diz que os reis da terra e os povos, nas suas vãs imaginações, enfurecidos, começam a conspirar contra o Senhor e o seu ungido, contra o Pai e o Filho. O Senhor aqui é o Pai, e o ungido aqui é o Cristo. Então os homens estão conspirando desde os primórdios contra o Pai e contra o Filho. E portanto aqui nós já podemos ver uma atitude de oposição que se caracteriza e se identifica com o anticristo. Mas o que significa essa conspiração? Em que essa conspiração, o que ela é de fato e de verdade? Versículo 3, eles dizem assim: rompamos de nós os seus laços. Em outras palavras, eles sabem que eles estão enlaçados com o Pai e o Filho. Sabe ou não sabem? Se eles dizem rompamos os seus laços, eles sabem, nós estamos amarrados a eles. Nós procedemos deles. O Pai nos criou, o Filho é a vida que nos gera, mas nós vamos romper. Existe aqui um discurso, uma mensagem. Pessoal, por favor, vocês aqui, todos, vamos romper com eles, com o Pai e com o Filho, os seus laços. Beleza? Dá um grito aí. Rompamos com eles os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Estamos algemados e enlaçados a eles. E se nós queremos então romper os laços, e também sacudir, retirar de nós as algemas, nós queremos ser livres. Mas não é ser livre no sentido da liberdade. Porque como é que eu posso ser livre verdadeiramente fora da vida? Seria mais ou menos a tolice de alguém falar assim: bem, eu sou um camarada tão forte, tão poderoso e tão bom, que eu vou provar para todos vocês que eu posso ser eu mesmo sem necessitar do ar que eu respiro. A partir de agora, não respiro mais para provar que não dependo do ar e vou continuar existindo. Aí começa. Vocês estão entendendo? Essa é a ideia. Eles querem uma liberdade falsa, até porque eles estão tomados de vãos pensamentos. É a ilusão. Agora, por qual motivo? Essa é a grande questão. Que eles não querem estar associados a eles, ao Pai e ao Filho, ao Senhor e ao seu ungido. Por qual motivo? Deixa o texto falar. Versículo 6. Eu, porém, isso aqui é o ungido falando, ou melhor, é o Senhor falando. Versículos 1 e 2 e 3 fala do coração, da conspiração dos gentios, dos reis da terra, dos povos da terra, dos príncipes da terra, todos num conluio. Existe um discurso, uma conclamação para que os homens em peso, todos os homens da terra, se separem do ungido e do Senhor, para viver uma falsa liberdade
independentemente de Deus. Versículo 6, entra a fala do Senhor dizendo: eu, porém, esse eu, porém, quer dizer, a despeito de o quanto vocês queiram se livrar de nós, ou a despeito de o quanto vocês conspirem, saibam de uma coisa: eu não vou ceder a vocês. Como assim? Eu, diz o Senhor, já constituir o meu ungido. Ou seja, este homem aqui criado, ele não aceita os planos de Deus, porque Deus tem o ungido, e a palavra ungido, em hebraico, Messias, em grego, Cristo. Ungido é Cristo. Você pode ler sem medo de errar: eu já constituí o meu filho, eu já constituí o meu ungido, eu já constituí o meu Cristo. O Cristo já está determinado e instituído no plano de Deus para ser o rei. Olha o versículo 6. Eu, porém, constituir o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ou seja, ele está instituído. O rei é aquele que domina, que controla, que dirige, que prevalece. Não é sem razão que toda a cristologia do Novo Testamento, e mesmo do Antigo Testamento, se puder ver alguma cristologia naquelas páginas, mas o fato é que a cristologia bíblica, de um modo geral, fala de Cristo, o Cristo de Deus, como sendo o princípio. Lembra de Apocalipse 3,14? Quando o próprio Jesus fala: eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio quer dizer o cabeça, o maior. Mas ele não é o maior porque simplesmente ele está estabelecido para ser o maior, porque ele quer ser o maior, e agora que você se renda, então você morre. Não, não é isso. Ele é o maior porque ele é o próprio princípio de vida. Ou seja, você só pode piscar os seus olhos porque ele é vida em você. É um princípio orgânico de existência. Até uma semente, para poder germinar, tem que ter a vida ali dentro, pulsando. Para você se levantar, acordar, o sangue correr nas suas veias, você se mover, pensar, sentir, perceber, se alimentar, tudo só é possível por causa da vida. Por isso é dito na Escritura que nele, no Cristo, no ungido, nele, todas as coisas foram criadas. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Para ele, todas as coisas foram criadas. Não é uma questão simplesmente de uma mera pretensão: eu quero ser o rei. Aí o pai fala: então tá bom, então você vai ser o rei. Não é questão de lugar, de cargo. É a questão do ser. No princípio era o Logos. E o Logos, que é o Cristo, estava com Deus. E o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos. E sem o Logos, nada do que foi feito se fez. E essa vida que te vivifica e te faz existir, é Ele próprio. Essa vida estava nele e te foi comunicada. E essa vida, como diz Isaías 42, versículo 6, é o Espírito de Deus em você. Por isso que Ele é o Rei. É o seu reino, não é um reino de um trono feito de ouro, uma pessoa sentada com a coroa na cabeça, um cetro na mão. Pastor, mas foi assim que eu li na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Mas você leu errado, porque a Bíblia usa de uma linguagem antropomórfica para você entender alguns pressupostos orgânicos do ser, da verdade. Quando fala de Cristo no seu trono com seu cetro, quer dizer que, sendo este reino um reino dentro do homem, fala de um reino essencial. Por exemplo, toda a beleza da criação é determinada por este reino, pela autoridade desse reino. Todo o seu vigor, cada célula do seu corpo está em perfeito funcionamento. E ao longo de tanto tempo as células continuam a ser a mesma coisa, é porque existe um reino. Pastor, mas às vezes vem a doença, a morte, mas isso é um problema do pecado.
é a separação do homem de Deus. Por isso tem a redenção, para trazendo o homem de volta a essa consciência, o homem se liberte definitivamente de todos os efeitos da sua inconsciência ou da sua consciência caída. De todo modo, o Senhor constituiu esse rei. E o homem, volte agora para Gênesis capítulo 3, lá da serpente, ele propôs no seu coração, por causa da sua ilusão, ser independente de Deus. Ele não quer esse rei reinando. Ele quer viver por si mesmo. Não é sem razão que os homens, ao longo da sua história e ao longo do seu desenvolvimento, sobretudo o homem tecnológico da atualidade, esse homem cibernético, esse homem que depois de ter vencido tantas adversidades na sua história e tantos inimigos, para citar aqui um livro, Homo Deus, em que vai demonstrar a história da humanidade, que os homens no início, eles se sentiam fragilizados, por exemplo, diante do problema da fome, e o homem foi desenvolvendo métodos, e foi estudando, estabelecendo meios científicos para vencer o problema da fome, de sorte que em 1950, ou muito antes, dizia que em 1950 a humanidade morreria de fome, porque não teria alimento para todas as pessoas da terra. Haveria esse medo. Mas hoje em dia, nós já estamos a quase 8 bilhões de habitantes sobre a terra, e tem alimento para todos. E o homem, pela sua inteligência, foi que desenvolveu vários meios para aumentar largamente a produção de alimentos. E o homem foi vencendo o problema das epidemias, quando, por meio do seu conhecimento, ele foi desenvolvendo medicamentos, a penicilina, os antibióticos, e o homem anda atrás da cura para muitas enfermidades que hoje matam a humanidade, sim ou não? O homem pretende vencer as epidemias, e esse homem, então, no céu da sua inteligência, ele vai vencendo esses inimigos. Hoje em dia já se fala em vencer o problema da angústia, o problema da tristeza, o problema da infelicidade. O homem já anda em busca de resolver os problemas da velhice. O homem procura hoje a eternidade. Ele quer resolver o problema da morte. Então esse homem, nesse caminho, ele está dizendo, nós vamos chegar no momento da nossa experiência em que nós não precisaremos absolutamente de Deus para nada, nem para viver, porque nós já vencemos os problemas climáticos, já vencemos os problemas da fome, já vencemos os problemas da guerra, agora estamos vendo o problema das doenças da alma, da angústia, da depressão. Depois vem os cosméticos, vem a velhice, depois querem ser os Highlanders imortais. Para onde o homem está caminhando? Por isso que eles dizem, não queremos que este reine sobre nós. Uma parábola que Cristo contou no Evangelho de Mateus, quando diz que quando o dono daquela vinha enviou o herdeiro da vinha, enviou o seu próprio filho, o que aqueles homens que trabalhavam na vinha disseram? Não queremos que este reine sobre nós. Então, é este coração que é direcionado para caminhar nesse curso da independência. Talvez diga, pastor, mas você falou muitas coisas boas aí, mas não se encaixa a mim. Afinal, eu sou um crente, eu acredito, eu creio, eu sou temente a Deus e tal. É o problema que nós, na nossa pequenez, muitas vezes achamos que só se opõe ao Pai e ao Filho aqueles que frontalmente se levantam contra eles em palavras e ações. Mas nós, no nosso pequeno mundo, não raras vezes, nós também queremos viver independentemente dele, quando nós colocamos toda a nossa confiança naquilo que nós somos e somos capazes de realizar. Há um outro texto, 1 João capítulo 4, versículo 3, que nos eleva ainda mais o pensamento acerca do que seja anticristo. 1 João capítulo 4, versículo 3 diz assim, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido o que vem, e presentemente já está no mundo.
Eu quero trazer duas informações para vocês nesse texto. O primeiro é: este é o espírito do anticristo. Pastor, é verdade que vai vir um anticristo vindouro que vai se manifestar? Eu diria que sim. Diria que sim. Leiam bem os verbos. Diria que sim. Não é improvável que ele venha. Entende ou não? Não é improvável que haja uma manifestação histórica do anticristo. Assim como o Cristo de Deus. Eu pergunto, o Cristo de Deus é eterno? Quem disse isso na Bíblia? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era o quê? Portanto, esse Cristo, esse Logos, esse verbo, ele não é histórico. Ele, desde o princípio, quando tudo começou a ser criado, ele não foi criado, ele já era. Ele é o ser. Sendo esse Cristo eterno, e eu posso inclusive demonstrá-lo agindo antes da sua encarnação, porque Pedro vai dizer na sua primeira epístola que o Espírito de Cristo agia nos profetas que no Antigo Testamento profetizavam a sua manifestação histórica. Então lá atrás, antes de o Espírito do Cristo se encarnar em Jesus de Nazaré, ele já agia nos profetas. E num dado momento esse Espírito eterno não se fez carne, não se fez homem dentro da história. Semelhantemente ao anticristo. O anticristo também é um ser que está fora da cronologia humana. Eu não vou dizer que ele seja eterno, absolutamente, eterno só um. Mas eu quero dizer que, assim como Cristo, sendo eterno, se manifestou no tempo, e o se manifestar no tempo não restringe o seu ser fora do tempo, porque ele está fora do tempo e se encarna no tempo, o espírito do anticristo já age desde as suas origens, desde o seu nascimento. Na verdade, bem da verdade, esse espírito anticristo, esse espírito anticrístico, esse espírito que não aceita o Cristo, que não quer o seu reino, que não quer o seu governo, que não o quer como vida, que não quer ser dependente dele, esse espírito que se opõe a esse Cristo de Deus, ele surge no coração da primeira criatura que todos nós chamamos e conhecemos por Lúcifer. Não entro nos detalhes da nomenclatura, do nome, do significado, mas dentro mesmo da tipologia bíblica acerca desse querubim caído, é lá que nasce essa indisposição contra o Cristo. E dali para frente existe agora no universo o espírito do anticristo. Um espírito contra Cristo. Espírito, cuidado, não é um espírito, possuiu, desceu, baixou o bicho. Não. Não é por aí. O termo espírito na Bíblia quer dizer ânimo. Ânimo. Sabe quando você acorda com aquele ânimo, aquela disposição para? Quando a Escritura fala, por exemplo, que João Batista veio no espírito de Elias, não é que o espírito penadinho de Elias entrou no corpo de João Batista, agora possuiu. Não, quer dizer no mesmo ânimo, no mesmo empenho, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, na mesma força, na mesma disposição. Espírito, pneuma, ruá, ânimo. Entenda isso? Então, o espírito do anticristo é uma disposição anticrística de se opor ao reino do Messias, ao reino do Cristo, ao reino de Deus. Cristo. Porque Cristo é doação. Ele deu-se a si mesmo. Não ficou do céu orando, eu abençoo, vai dar certo. Vamos lá. Não, ele entra na história, se faz homem, se veste de homem, sente como homem, toca os homens, morre pelo homem. Isso é o Espírito de Cristo. O que foge dessa matriz crística, desse sentimento, desse poder, dessa força, dessa disposição que há e que houve em Cristo Jesus, é anticristo. Lógico que isso aqui é um espírito que já está agindo. Ele se encaminha para se assentar no santuário de Deus.